Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra aqui do meu canal, né? E entramos para o mês de março. Essa introdução vai ser um pouco longa, porque para o mês de março eu vou estar aqui orando com vocês a oração da campanha da fraternidade, a oração dedicada ao mês de março, que é dedicado inteirinho a São José, a devoção a São José. Também rezarmos nas intenções do Papa pela sua rede mundial de oração, né? Cujo a intenção para este mês são pelas vítimas de abusos, tá? E também estarmos já rezando uma antífona mariana propícia para este momento. O que é a antífona mariana? A maioria conhece como o Salve Rainha. Só que o Salve Rainha, ele é mais para o tempo comum. Então, tem uma antífona mariana específica para este período que eu gostaria de dedicar todo o povo brasileiro, né? Então, já vamos colocar as nossas intenções aqui, a intenção para este canal, para o mês de março, para o Brasil, para o povo brasileiro, pelos políticos, por toda a classe sacerdotal, tá? Pela conversão de todos os pecadores, seja do Brasil, da América Latina e do mundo inteiro, pelas almas do purgatório e pelas intenções do Papa Francisco. Então vamos começar com as intenções da Rede Mundial de Oração do Papa. Para o mês de março, a intenção são pelas vítimas de abusos. Rezemos por quantos sofrem por causa do mal cometido por parte de membros da comunidade eclesial, para que encontrem na própria igreja uma resposta concreta às suas dores e aos seus sofrimentos. É pesado, né? Mas o Papa pede, vamos rezar. Nesse período quaresmal, a oração da campanha da fraternidade, ou pelo menos vamos começar com o tema. O tema da campanha da fraternidade 2023, que começou na quarta-feira de cinzas, no dia 22. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14, versículo 16. Então vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Agora a oração a São José, que eu retirei da carta não é carta apostólica, ele fez o Papa Francisco, tá? Eu retirei uma oração vinda de um material do Papa Francisco que foi dedicado a um ano inteirinho dedicado a São José, eu esqueci o termo, tá? Diz ele que reza todos os dias após a liturgia das horas. Então vamos rezar essa oração dedicando todo o mês de março, todas as nossas intenções ao glorioso São José. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sobre a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Nossa Senhora, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Para selar, né, todas as orações e essa introdução de cada áudio, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e também pedindo pela vida, pelo pontificado do Papa Francisco, e em memória do Papa Emérito Bento XVI também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para finalizarmos, rezarmos o Ave Regina Celerum, que é a antífona mariana para este período e Semana Santa. Salve, Rainha dos céus, salve, Senhora dos anjos, salve, raiz fecunda, salve, porta do céu, por vós a luz levantou-se sobre o mundo, exultai, ó Virgem gloriosa entre todas a mais bela, salve, esplendor radioso, perdi por nós ao Senhor, aceitai o meu louvor, ó Virgem Santa, dai-me força contra os vossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, socorrei nossa fraqueza, fazei que, celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ser livres de nossas iniquidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E por tudo isso, encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segue a liturgia da palavra. Nesse dia 13 de março de 2023, cor litúrgica vai ser a roxa, terceira semana da quaresma, segunda-feira. Hoje é dia de Santa Eufrásia ou São Leandro de Sevilha, irmão de Santo Isidoro de Sevilha, tá? Então, se você conhece Santo Isidoro de Sevilha, sabe que ele tem um irmão santo. É que nem a Santa Clara de Assis, tem uma irmã santa ou beata, uma coisa assim, né? Olha que interessante. Bem, mas são santos ocultos, né? Nesse período a gente não celebra, não lembra deles, tá bom? Bom, eu vou dar início lendo pelo menos 2 parágrafos aqui do Catecismo da Igreja Católica, fazendo a sequência, né? Parágrafo 601. Morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Este projeto divino de salvação, mediante a morte do servo justo, havia sido anunciado antecipadamente na Escritura como um mistério de redenção universal, isto é, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. São Paulo, em sua confissão de fé, que diz ter recebido segundo as Escrituras, professa que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus cumpre em particular a profecia do servo sofredor. Jesus mesmo apresentou o sentido de sua vida e de sua morte à luz do servo sofredor. Após a sua ressurreição, ele deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos. Aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Parágrafo 602. Por isso, São Pedro pode formular assim a fé apostólica no projeto divino de salvação. Fostes resgatados da vida fútil que herdaste de nossos pais pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeitos e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Os pecados dos homens, depois do pecado original, são sancionados pela morte, ao enviar seu próprio filho na condição de escravo, condição de uma humanidade decaída e fadada à morte por causa do pecado. Aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que, por ele, nos tornemos justiça de Deus. Parágrafo 603. Jesus não conheceu a reprovação como se ele mesmo tivesse pecado, mas no amor redentor que sempre unia ao Pai. Nos assumiu na perdição de nosso pecado em relação a Deus, a ponto de poder dizer em nosso nome na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Tendo-o tornado solidário de nós, pecadores. Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, a fim de que fôssemos reconciliados com ele pela morte de seu Filho. Deus tem a iniciativa de amor redentor universal. Parágrafo 604. Ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu desígnio sobre nós é um desígnio de amor benevolente que antecede a qualquer mérito nosso. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores.
Parágrafo 605. Este amor não exclui ninguém. Jesus lembrou, na conclusão da parábola, da ovelha perdida. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Afirma ele, dar sua vida em resgate por muitos. Este último termo não é restritivo, opõe o conjunto da humanidade à única pessoa do Redentor que se entrega para salvá-la. A Igreja, no seguimento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Não há, não houve e não haverá nenhum homem pela qual Cristo não tenha sofrido. Muito bem. Fica para amanhã o restante de alguns parágrafos desta parte. Vamos lá. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente e guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 100.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra. Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que, de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Afarfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. E ao chegar apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. O responsório de hoje, Salmo 41 ou 42, com o refrão: minha alma tem sede do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e desejo o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me leve ao vosso Monte Santo até a vossa morada. Minha alma tem sede do Deus vivo, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Evangelho de hoje, Lucas 4, versículos 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo da sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio.
Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste domingo, terceiro domingo da quaresma. Já estamos terminando a quaresma, gente. Já chegamos mais da metade já. Que foi João 4, versículos de 5 a 42, que é o encontro de Jesus com a samaritana. Tá certo? Olha só que interessante. Fazendo um breve preâmbulo, meditando um pouco a palavra. Ontem nós vimos que Jesus se apresenta à samaritana, sendo que Jesus nunca havia afirmado, seja para os apóstolos, seja para o público, né, que Jesus era o Cristo. Que Jesus é o Cristo, né? É o Cristo. Tanto é que ele fazia perguntas. O que o povo diz que eu sou? O que vocês pensam que quem eu sou para vocês? E aí Pedro toma a frente, tu és o Messias. Mas Jesus nunca falou para os próprios discípulos, para ninguém, que ele era o Cristo. Ele só se revela, pelo menos ali na escritura, ele se revela apenas à samaritana, que é meio que uma estrangeira, né? Não chega a ser um cananeu, mas também não é muito quisto pelos judeus, o povo da Samaria. Aí o que acontece hoje? Na primeira leitura de hoje, nós vemos a cura de Naamã o sírio. E é importante você avançar, além do parágrafo 15, do versículo 15, né? Então, de 2 Reis 5, de 1 a 15, você avançar mais até o final do capítulo, que depois que Naamã é curado, ele fica tremendamente feliz e agradecido. E aí vai falar com Eliseu, Eliseu não dá bola, mas também não aceita os presentes dele. Eliseu é esperto, né? Ele não vai aceitar porque sabe que devia ser alguma contaminação, alguma coisa que Naamã possuía, uma maldição, ou até a contaminação mesmo de bactéria e tudo. Se não me engano, a lepra provém de uma bactéria. E aí ele agradece e fala, olha, para ver como aí Naamã, além de estar curado, ele já tá imerso no Espírito Santo. Eu vou adorar, me permita eu pegar a terra desse lugar, vários sacos de terra, eu vou levar lá, eu vou fazer um altar para Deus Altíssimo, eu só vou adorar esse Deus, mas só tem um dia do ano em que eu não posso adorá-lo, que é o dia que eu tenho que acompanhar o meu rei, dentro de um templo pagão lá, né? Mas eu prometo, ó como é que é a conversão, né? Logo depois da cura. Eu vou adorar esse seu Deus, Deus de Eliseu, até por toda a minha vida. Enquanto eu viver, vou estar lá prostrado nessa terra em agradecimento. É só você ler. E aí Jesus, ele está na sinagoga. Então agora vamos para o evangelho. E ele diz, nenhum profeta bem recebido em sua pátria. E aí ele cita Elias que cura. Na verdade, Elias vai e dá a vida para a viúva de Sarepta e seu filho. Não acaba a comida. E a cura de Naamã o sírio. Para estimular a fé, né? Porque eram tempos difíceis. Graçava a falta de fé ali em Israel. E tinha o problema do rei também, né? Com a Jezabel. Aquela coisa feia no tempo de Elias, né? Mas depois de Eliseu, né? Também a coisa não estava boa, certo? E aí queriam matá-lo, mas não consegue, porque não é o tempo de Jesus ser morto ali. Tá certo? Continue a leitura, muito interessantes as leituras dessa semana, que Jesus busca, inclusive, não exatamente judeus, né? Mas também está atrás de pessoas que têm um coração a adorar o Deus Altíssimo, a adorar o Cristo que vem. Tá certo? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira.